Hoje, pela graça de Deus, nós iremos estudar o papel das obras, aonde entram as obras. Nós temos falado sobre a fé. Claro, não estamos abordando sobre a fé de uma maneira mais ampla em si, nós estamos falando de alguns desdobramentos da fé, mas hoje nós iremos falar sobre o papel da fé e também sobre o papel das obras, a nossa parte em receber a, 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 as obras de Deus, de quem são as obras, o homem é justificado pelas obras, quais são as obras que Tiago fala no capítulo 2 do seu livro, há contradição entre Tiago e Paulo. Então, pela graça do nosso querido e bom Deus, nós iremos aí. Não vamos nos delongar muito por conta do tempo, né, como falou aí a irmã Miriam, mas em nome de Jesus, nós iremos, pela graça do nome do nosso Deus, nós iremos aí avançar nesse estudo. Queridos, eu vou compartilhar com vocês aqui, compartilhar aqui com vocês. Ok. Acredito que todos estão vendo, né? Sim, perfeitamente, está tudo certinho. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? O Espírito de Deus é muito bom. Nesse momento, da forma como vocês estão, tá? Nós já fizemos aí a primeira oração. Vamos abrir agora a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração, tá? Para a gente assim dar continuidade. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, que possa descer do céu uma brasa viva direto do altar, Senhor. Direto do Santíssimo do Santuário, Pai. Do Santíssimo do Santo, Senhor. Para que essa brasa, ó Deus, possa tocar nos meus lábios. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica e o Senhor nos glorifica também. Te agradecemos, Jesus, por termos conhecido uma mensagem tão preciosa, Senhor. Uma mensagem tão forte, que com certeza tem impactado as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo. Pelo teu grandioso amor, pela tua grandiosa graça, pela verdade que existe em ti, Jesus Cristo. Por tudo isso, nós te agradecemos e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos e amigos na fé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Nós iremos voltar para esse texto. Gálatas, capítulo 2, verso 16. A palavra do nosso bom e eterno Deus, vamos abrir um pouco a Bíblia, né? Hoje, Gálatas 2, verso 16, a Bíblia diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vamos ainda voltar para esse texto. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 20. A palavra de Deus vai nos dizer desta seguinte forma: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos ler agora do versículo 27 ao versículo 31 de Romanos capítulo 3. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não.
mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, né, ou seja, os judeus, por meio da fé a incircuncisão, ou seja, os gentios. Então, tanto os judeus como os gentios, tanto os que são da circuncisão como os da incircuncisão, eles são justificados pela fé. Então, a forma de salvação não muda, tanto para quem está dentro da igreja, como para quem está fora da igreja. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos, na verdade, estabelecemos a lei do nosso eterno Deus e Jesus Cristo. Queridos, diante dessas declarações, nós temos visto que o homem ele não pode ser justificado pelas obras da lei. Agora, por que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei? Vamos até o livro, vamos acompanhar comigo até o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 21. Nós iremos ver o motivo pelo qual o homem não pode ser justificado pelas obras da lei. Quando eu falo que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, eu não estou colocando a culpa na lei, porque a culpa não é a lei, a culpa é o homem. Então a culpa sou eu e você. Nós estávamos fracos, como diz Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8, verso 3. Deus enviou o seu filho com a mesma carne minha e a sua, cumpriu a lei, viveu a lei perfeitamente, né? E como a lei estava, né, enferma pela carne, nenhum homem conseguia guardar a lei de Deus, ele desfez aí essa inimizade. Hoje nós podemos guardar, mas em Cristo, não por nós mesmos. Então, Gálatas 3, 2, verso 21. Por que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a lei pudesse justificar o homem pecador, logo, para que necessitaria do sacrifício de Jesus, sendo que a lei justifica? Então, não é o papel da lei justificar. Porque se é o papel da lei justificar, e justificação, Ellen White disse que é perdão. Então, se é o papel da lei perdoar o transgressor, logo, a lei estaria sendo injusta, porque a lei é santa, justa e boa. E diante da lei só é aprovado quem é santo, justo e bom. A lei não encobre pecado. A lei ela vem diante de você e faz ali um exame geral de você. Então ela não vai encobrir os seus pecados. A lei não vai jamais permitir nada a menos do que perfeição. Então ela quer perfeição, completamente, como nós vimos no estudo da obediência de um. Então, por que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei? Por quê? Porque ele pecou e não tem a perfeição que a lei requer. Entendeu? E qual é a perfeição que a lei requer? Uma vida justa desde o berço até a sua morte. E o homem não tem essa vida. Agora vamos até o verso de Gálatas, capítulo 3, verso 21. Nós iremos ver também esta mesma verdade. Gálatas 3, 21. Vamos lá? Logo, a lei é contra as promessas de Deus de sorte nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E não necessitaria Cristo ter vindo e morrido. A lei seria o suficiente para justificar o homem. Entende? Como eu falei, o problema não está com a lei. O problema está com o homem, que é fraco. Vamos voltar ao nosso primeiro texto, né? Vamos voltar ao nosso primeiro texto.
de Gálatas, capítulo 2, verso 16, que vai nos dizer de forma clara: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Então, nós somos justificados pela fé de Cristo, pela fé dele, nós somos justificados. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Qual é o papel da lei nesse interim? Gálatas 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Então, a lei nos serviu de ai para nos conduzir a Cristo, ou seja, a lei, o papel dela é nos levar a Jesus Cristo, a fim de sermos justificados. Você vem diante da lei, ela te mostra os teus pecados, mas ela aponta para Jesus. Olha, é através dele, é através dos méritos dele, é através de Cristo Jesus que você pode ser justo, através dele que você pode ser justificado. Então nós somos justificados pela fé, somente pela fé. Mas aonde é que entra as obras? Nós iremos ver que a verdadeira fé, perdão, a verdadeira fé, ela produz as boas obras. Então, não sou eu a produzir as boas obras. A verdadeira fé é um resultado. Vamos dar uma olhada. Porque o homem não é justificado pelas obras da lei. A lei não tem poder para perdoar o transgressor, mas aponta para Cristo Jesus, que ele diz: tomarei seu pecado e o levarei eu mesmo. Se você me aceitar como seu substituto, como seu substituto e fiador, seja leal novamente, e eu lhe darei a minha justiça. Então, o homem não é justificado pelas obras da lei, porque as obras da lei não perdoam. Né? Perdoar é justificar, segundo a serva do Senhor. Agora, nós iremos ver aonde entra, né, o papel da fé e o papel das obras. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a condição única de obter a justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Agora, olha o que é interessante. A fé, queridos, ela é a única condição de obtermos a justificação. Mas quando eu sou justificado, eu não tenho as boas obras? Sim, eu tenho as boas obras. Mas a quem pertence essas boas obras? De quem é essas boas obras? Essas boas obras, nós já vimos que o homem não as pode produzir. Por quê? Porque ele pecou. E uma vez que ele peca, toda a sua obra, durante toda a sua vida, é pecado. Mesmo que você passe aí 10 anos, 10 anos desde o seu berço, e você tem 10 anos de idade, e desde o seu berço até aqueles 10 anos, você não teve nenhum resquício de pecado. E aí você vai e comete um pecadinho que seja. Comete uma coisa pequena que seja, e aí você vive mais 50 anos, e você viveu aí 59 anos de justiça, vamos colocar 60 anos, e um dia só, nesses 60 anos, você cometeu um pecado, já seria o suficiente para você não ser justificado diante da lei. Já seria o suficiente. Porque, como vimos na palavra de Deus que o padrão da lei é muito alto. Entendeu? O padrão é altíssimo. Então, a fé é a única condição de obtermos, né? A fé é a única condição de obtermos a justiça. Essa fé, queridos, ela não é uma fé morta. A verdadeira fé, ela produz as obras que pertencem a Deus. Vamos ver no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, nós iremos identificar de quem é essas obras. E existem as obras, porque muitas pessoas, como a gente fala muito sobre fé, muitas pessoas acabam perguntando, mas vocês falam tanto sobre fé e as obras? Tiago não fala sobre as obras? Nós iremos entender, né? Nós iremos entender no livro de Tiago por que ele fala
sobre as obras, né? Então, a fé, as obras, elas não são importantes? Sim. A Bíblia não nos diz que a gente precisa se aplicar às boas obras, né? A Bíblia não diz que as boas obras são obras de justiça. Ok, nós iremos ver isso. E, de fato, é uma realidade. É uma verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Efésios. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente percebe que a salvação, ela não emana de nós mesmos. Ela não vem de nós mesmos. Não é algo produzido por nós mesmos. E nós iremos entender nesse estudo também qual a nossa parte, né, diante disso tudo. Como receber as obras de Deus, né, qual é a nossa parte, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Vamos ler aí o versículo de número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós iremos tratar desse assunto aí depois. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então veja que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então perceba que essas obras, elas já estão preparadas. As nossas obras de justiça, elas já estão preparadas. E muitas pessoas estão querendo fazer as obras de Deus. Agora imagine, a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? E o meu caminho não é o teu caminho. O padrão de Deus é elevado. Nenhum homem consegue produzir obra de justiça, um homem pecador. O homem não consegue fazer aquilo que as obras perfeitas do eterno Deus. Agora imagine, um homem querendo fazer as obras de Deus, um homem tentando fazer aquilo que pertence a Deus, é até um perigo. Por quê? Porque o anticristo, ele quer imitar a Deus. Então, se você quer imitar a Deus ou quer fazer as obras de Deus, você pode ser considerado como um anticristo, porque você está querendo fazer aquilo que Deus faz, certo? Então, é um perigo, nós precisamos tomar muito cuidado, né? E as obras, elas já estão feitas. As obras, elas já estão feitas. Então, nós ganhamos as obras como um presente. Da mesma forma que nós recebemos a fé, nós recebemos também os mandamentos de Deus. A fé não é, a recepção da fé não é diferente da recepção dos mandamentos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12 vai nos dizer que a fé é um dom. Então nós recebemos a fé como um dom. A graça também é um dom. Não é você que produz a graça, mas a graça é te dada pelos méritos e pelo sangue de Jesus Cristo. Então a gente percebe que existem as obras. Não estamos anulando as obras de justiça. Existem as obras, queridos? Existem as obras, né? Com certeza. As obras, elas são reais? São. Quem criou essas obras? Deus. Agora imagine um homem caído tentando fazer uma obra de justiça. Não tem como, é impossível ao homem caído produzir justiça. A Bíblia vai nos dizer que as nossas justiças são como um trapo imundo, trapo de imundície. Justiça não tem tanto significado na linguagem brasileira, não nos é ensinado, de fato, biblicamente, o significado de justiça. Mas justiça, na King James de 1611, no inglês, denota justiça, denota obediência, ou seja, obras. Então, a Bíblia está nos dizendo que todas as nossas justiças, não está dizendo as nossas injustiças, todas as nossas obras, né? Todas as nossas, o nosso fazer correto, todo o nosso fazer correto é o que? Pecado, como diz Isaías. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, eu creio que é capítulo 64, verso 6. Vamos lá, Isaías. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obediências
como um trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então a gente percebe que todas as nossas justiças são como trapos imundos. Então todas as nossas obras são como trapos imundos. Isaías 59, versículo 6 vai nos dizer: as suas teias não prestam para vestes, não se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Então a gente percebe que as obras do homem são obras de iniquidade. Isso não sou eu quem estou dizendo. É a própria palavra nos mostrando nossas obras diante da lei. Obras de iniquidade. Mas qual é a nossa solução? Isaías 54, versículo 17. Já que justiça é obediência, já que justiça é obras, olha o que diz aí Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua obediência de mim procede. Então, veja como isso é lindo. Isaías está dizendo que a nossa obediência procede de Deus. As nossas boas obras procedem de Deus. As nossas boas obras procedem do nosso querido Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a gente percebe que existe as boas obras, existe a obediência, e a nossa obediência ela procede de Deus. Então, eu acredito que fica muito claro esta parte. Agora, como ter? O que produz, o que traz essa obediência? A fé. Como nós vemos aí, que a fé é a mão, a fé é o único meio de obter a justificação, é o único meio de obter as obras de justiça. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, queridos, é um livro maravilhoso, né? É um livro que a justiça é desde o primeiro versículo até o último versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 7. E depois nós iremos entrar no livro de Tiago. Gálatas capítulo 5, versículo 6, perdão, vai dizer assim: de onde é que vêm as obras? O que produz as obras? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem os que estão na igreja, nem a incircuncisão, nem os que estão fora da igreja, tem valor algum, certo? Nem a obra e nem a obra, né, porque circuncisão aqui era remetido, né, no contexto da época, a uma pessoa da igreja, a uma pessoa separada, a uma pessoa santa, né, por conta da circuncisão. Então, nem a circuncisão, nem obra alguma, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha, queridos, a fé verdadeira, ela opera. A fé verdadeira, ela produz. Ela produz. Nós iremos voltar nesse texto, no contexto de Tiago. Mas antes disso, eu gostaria de ler, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos para 1 Tessalonicenses, o livro de Paulo também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então a gente percebe que a fé, ela obra. Agora vamos para o livro de Tiago, capítulo 2. Vamos até o livro de Tiago, capítulo 2, né? Vamos explorar aí o livro de Tiago, capítulo 2. Vamos lá? Vamos para o livro de Tiago.
capítulo 2, vamos ler o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que Tiago, ele está, como, né, entender esses textos de Tiago? Nós não iremos nos aprofundar em todos os versos, tá? Mas esses 2 versos em específico, nós iremos tratar, porque nós temos ainda alguns slides, né, a serem lidos. Então, Tiago, peraí, Davi, você disse que nós somos justificados pela fé e que o homem não pode ser justificado pelas obras. Só que Tiago está dizendo que aquele que professa ter fé, mas não tem obras, né? Essa pessoa não é justificada. Sim, correto? Sim. Por quê? A verdadeira fé, como nós lemos já, né? Está até aqui o texto no livro, aqui no chat. Nós lemos em Gálatas 5, 6, né? Que vai nos falar que a fé opera. Então, a fé, ela opera o quê? Ela opera as obras de Deus. Ela traz as obras de Deus, porque as obras de Deus já estão preparadas. Então, a fé é a mão que traz a nós as obras de Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, vai nos dizer da obediência da fé. Então, a gente percebe que a fé viva, ela opera as obras. E é exatamente isso que Tiago está falando, entendeu? Tiago não está entrando em uma contradição com o apóstolo Paulo. Tiago está mostrando o aspecto, a vida da fé, entendeu? Tiago está dizendo que se você professa ter fé, né? Se você professa ter fé e não tem as obras da fé, logo você não tem fé. Por quê? Porque só pode ter fé quem tem as obras da fé. As verdadeiras obras, elas são produzidas pela verdadeira fé. Então, se você não tem as obras, você não tem a verdadeira fé. Essa é a maior evidência. Porque a fé produz as obras. Não é as obras que produz a fé, como muitos têm falado e têm vivido. As pessoas dizem, não, somos justificados pela fé, mas eu vou dar aqui uma mãozinha para Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não. Não pode, as suas obras não podem estar misturadas com a fé de Deus, entendeu? A fé de Deus vai dar a você as boas obras, até porque as obras não pertencem a você. As obras estão em Cristo, certo? Então, agora no versículo 18, olha que interessante. Vamos entender esse texto de uma forma bem simples. O versículo 18 vai dizer, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Então, alguém vai dizer, eu tenho a fé, eu tenho as obras. Vamos continuar. Mostre a minha fé sem as tuas obras. Como é que ele vai mostrar a fé dele? Sem as obras. Porque a fé, queridos, as obras testifica de que você foi justificado pela fé. Vamos ver essa verdade no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos ver essa verdade no livro de Romanos, capítulo 4, no versículo 11. Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão, eu acredito que todos vocês sabem, né, era cortado o prepúcio ali do pênis como um sinal, né, a circuncisão era um sinal de quê? Vamos ver. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então, a circuncisão, vamos colocar a circuncisão como se fosse a obra aqui, né? A circuncisão, ela mostrou que Abraão, a circuncisão exterior, mostrou que Abraão já estava circuncidado dentro do coração. Então, as obras, por isso que Tiago vai dizer, ó, Tiago vai falar, me mostra a tua fé. Qual é a forma de mostrar a fé? Pelas obras. Então, a forma de mostrar que nós temos fé é através das obras.
Agora vamos voltar para o livro de Romanos, capítulo 4, verso 11, que vai dizer: recebeu Abraão o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Agora, olha que interessante. Abraão foi justificado quando ele era um ímpio, pagão, certo? Abraão era um ímpio, Abraão era um pagão e foi justificado. E depois dele ser justificado, o que a justificação interior produziu na vida exterior de Abraão? A circuncisão. Então, a circuncisão ela foi um selo de que Abraão foi justificado interiormente. Porque ninguém saberia que Abraão era justificado interior se não tivesse uma obra exterior. Então, as obras, elas são fruto da justiça da fé. Então, eu acredito que essa primeira parte já ficou bem interessante aí para nós. Então, agora Tiago continua. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, qual é a forma de mostrar que temos verdadeira fé? Pelas obras. Obras de justiça. Então, a gente percebe que a verdadeira fé, ela nos leva às obras. Olha o que a serva do Senhor vai dizer. Essa fé opera por amor e purifica a alma. Opera na vida do seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus. Certo? Então, a fé é o meio. Ela traz aí, né, ela nos traz a justiça, ela nos traz a obediência, ela nos traz aí o mandamento de Deus. O mandamento de Deus nós recebemos aí pela fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu acredito que essa primeira parte aí, queridos, eu acredito que essa primeira parte, ela ficou bem clara, né? Eu acredito que eu acredito que não tem nenhuma sombra de dúvida de que a verdadeira fé produz aí as obras de justiça, as obras de Deus. Então, qual é a esperança? A nossa única esperança diante disso? Se nós não podemos obrar por nós mesmos, e se a fé é ela quem traz as obras, vamos dar uma olhada aqui. A única esperança do pecador é descansar inteiramente em Jesus Cristo. Nossa aceitação para com Deus reside apenas em seu Filho amado. E as obras são apenas o resultado da atuação do seu amor perdoador do pecado. Elas não nos dão méritos e não nos é conferida por nossas boas obras. Nada porque possamos reivindicar uma parte da nossa salvação. Agora, olha que interessante. Eu vou ler o texto todo, né? Aí depois a gente vai comentando aqui as partes. A salvação é um dom gratuito de Deus ao crente. E ele dá unicamente por amor de Cristo. A pessoa perturbada pode encontrar paz pela fé em Cristo. Não pode apresentar suas boas obras como alegação para a salvação da sua alma. Primeiro ponto. A salvação é um dom, né? Como está escrito aqui. Ela é um dom gratuito de Deus, dado ao crente por amor a Cristo Jesus. Só que, aqui nós vemos que as boas obras, elas não nos dão méritos. Por que essas boas obras não nos dão méritos? Porque essas obras, elas não pertencem a mim e nem a você. Vamos para a Bíblia novamente. A Bíblia, ela é muito clara com respeito a este assunto. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo... Vamos lá, abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Nós vamos ver aqui do versículo 2 ao versículo 3. Olha o que vai dizer. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois quem diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, vamos entender aqui, queridos, o versículo 4, que é o que eu queria me atentar com vocês. Pois que diz as Escrituras? É versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você, o que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos capítulo 4, verso 4? Se você é justificado pelas obras, né? Se você é justo
né, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, logo, o galardão não seria de graça, mas seria como se fosse uma dívida. Então, é como se você tivesse trabalhado e Deus agora está te pagando por algo que você trabalhou. Vamos resumir: honra ao mérito. A salvação não é honra ao mérito, a salvação é honra aos méritos de Jesus, não aos nossos méritos. Então, aquele que faz qualquer obra, ou aquele que obra, o galardão não lhe é imputado. Então, veja o perigo aí de querermos obrar por nós mesmos. Então, o perigo de querermos obrar por nós mesmos é que, primeiro, como eu expliquei para vocês, estamos querendo fazer a parte de Deus, a parte que cabe a Deus. E se você quer fazer a parte que cabe a Deus, temos que tomar muito cuidado para não sermos aí o anticristo, certo? As obras, como nós estamos vendo aqui, as obras de Deus, elas não nos dão mérito. Por quê? Vamos para Efésios, compreender essa verdade também. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação viesse das obras, você iria se glorificar diante de Deus. Você iria dizer, ó Senhor, eu entrei no céu porque eu fiz, eu produzi. Eu entrei no céu pelas minhas obras. Vocês entendem? Só que as obras, elas não nos dão mérito, por isso que a Ellen White vai dizer, porque elas não pertencem nem a mim e nem a você. As obras pertencem unicamente a Deus. Então, vamos salientar aí esta parte para que fique bem explicado, tá? Então, por que essas obras, elas não nos dão mérito? Elas não nos dão mérito porque ela pertence unicamente a Deus. Os melhores esforços que o homem em suas próprias obras pode fazer não têm valor para satisfazer a santa e justa lei que ele transgrediu. Mas pela fé em Cristo pode ele alegar a justiça do Filho de Deus como toda suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei de Deus. Então, os melhores esforços que você faz para ter as obras de Deus não tem valor algum diante dele. Não se dê impressão a nenhuma mente de que existe na natureza humana um poder para elaborar sua pureza e desenvolver um belo caráter. Pois isso não é verdade. Esta é a falácia de Satanás. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. A plenitude do homem está em Cristo Jesus. Agora veja, vamos observar aqui. A Ellen White está dizendo que nós não deveremos dar nenhuma impressão que existe no próprio homem um poder para elaborar sua pureza e desenvolver um belo caráter. Queridos, o que eu aprendi durante toda a minha vida foi isso. Eu aprendi que eu tinha um poder, Cristo me dava o poder e eu fazia. Eu aprendi que eu ia ter que ir diante de Deus e ele ia me dar apenas o poder ali e eu iria fazer com que o poder de Deus se realizasse na minha vida. Só que eu entendi que ele é quem faz em nós, como diz Filipenses. Né? Ele é que faz em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa e perfeita vontade. Agora, esse texto para mim foi um dos textos mais fortes quando eu li. Porque Ellen White está dizendo que se você der apenas uma impressão, né, de que existe no homem, existe em você, essa parte é sua, ou a parte pertence a você de desenvolver um caráter, né, e tornar esse caráter puro e perfeito. É uma falácia de Satanás. Todos os que falam isso estão repetindo a falácia do diabo. É o que a serva do Senhor está dizendo. Mas ela deixa bem clara, para mim e para você, nada podemos fazer. A plenitude do homem está em Cristo. E ponto final. Então a nossa plenitude está em Jesus, o nosso Salvador e portador dos nossos pecados. Muitos têm a ideia que devem fazer sozinhos partes do caminho, confiar em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. De Jesus, sem mim nada podeis fazer. Agora, olha que interessante. Nós vamos diante de Deus, povo de Deus, e ao chegarmos diante de Deus, nós sabemos que o perdão pertence unicamente a Ele. É interessante que o homem, quando se trata de perdão, ele não vai diante da lei, né? Quando se trata de perdão, ele não vai diante de si mesmo. Ele não vai pelas suas obras.
porque ele sabe que o perdão é totalmente pela fé. Né? O perdão é alcançar totalmente pela fé. Existe uma parte humana? Sim. Qual é a parte humana? A parte de Deus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a parte do Espírito Santo, que nós cremos que é Deus. E pela essa parte de nos convencer, ele desperta em nós, como diz Paulo em Hebreus capítulo 9, verso 14, que o próprio Deus desperta em nós as nossas atividades mentais para servir ao Senhor. Então, não é você que sente o desejo de servir a Deus. Essa vontade vem do Espírito Santo. Não é você que sente um desejo de se arrepender, porque o homem não tem esse desejo em si mesmo. Essa vontade é um dom, o arrependimento é um dom, a confissão é um dom. Então, é Deus que imputa a nós. Então, você percebe que o homem está muito distante, né, aí dos atributos de Deus. Então, vamos entender esse texto aqui. Você vai diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados. Você sabe que Deus lhe perdoou e agora você, já que perdoado, então, muitas pessoas separam, né, a justificação da santificação. Muitas pessoas dizem, a justificação pertence a Deus. A santificação sou eu quem faço. Deus me justificou, agora eu vou fazer a santificação. Ellen White diz que qualquer esforço como esse terá de fracassar. Então, a santificação, ela não pode ser separada da justificação. Por quê? Paulo vai dizer que da mesma maneira como você é justificado, você é santificado. Você é justificado pela fé e você é santificado também pela fé. Então, da mesma forma como você recebe o perdão dos pecados, da mesma forma como você recebe, né, a justiça de Deus, você recebe também a santidade. Certo? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, da mesma forma que a gente recebe, a gente tem que andar. Não é receber e agora andar de outra forma, não. Da mesma forma que você recebeu Cristo, agora você deve andar nele. Da mesma, pela fé. Né? Suplicando ali, a todo momento, a graça e a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão a perder o caminho certo, por pensar que tem de alcançar seu céu, que tem de fazer algo para merecer o favor de Deus. Então, isso aqui é de fato uma verdade, né? Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços desajustados. Isso jamais conseguiriam realizar. Cristo abriu o caminho, morrendo como nosso sacrifício, morrendo como nosso exemplo, tornando-se nosso grande sumo sacerdote, diz ele. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. Se por qualquer esforço nosso pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é o nosso caminho, que estamos palmilhando a vereda certa, que conduz ao céu. Agora, perceba, queridos, que as boas obras, elas irão aparecer quando nós aceitarmos a Cristo. Então, nós não deveremos estar preocupados em ter boas obras ou em fazer boas obras. Nós deveremos estar preocupados em ter a Cristo. Porque se nós estivermos a Cristo, nós temos as obras. Se nós temos Cristo, nós não temos nenhuma condenação. Se nós temos a Cristo, nós não temos nenhum pecado. Se nós temos a Cristo, nós temos todas as bênçãos que pertencem a Jesus. Se nós temos a Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Quando nós nascemos de nosso Pai, nós somos herdeiros, nós herdamos ali uma natureza pecaminosa dos nossos pais, tendências que Ellen White vai dizer da grande lei da hereditariedade, tendências herdadas. Nós herdamos ali coisas para fazer o mal. Quando nós nascemos de Deus, da mesma forma como nós herdamos as coisas para fazer o mal dos nossos pais, quando nós nascemos novamente de Deus, nós herdamos, somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Nós herdamos os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, paciência, todos os atributos que pertencem também ao nosso Senhor, né, como misericórdia, amor, graça, verdade, santidade. Nós herdamos, da mesma forma como herdamos os pecados, as consequências, né, da natureza pecaminosa, a inclinação, né, para fazer a vontade da carne. Nós herdamos, somos herdeiros de Deus, né, em Jesus Cristo.
nós herdamos tudo isso. Fora de Cristo, não. Herdamos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos, a nossa preocupação não é com os frutos. Por quê? Porque os frutos, eles não provêm do galho. Se você pega uma árvore, corta aquela árvore, o que vai acontecer com aquela árvore? Você vai jogar fora aquele galho. E ao você jogar fora aquele galho, o que acontece? Sabe o que vai acontecer, queridos? Aquele galho vai murchar e vai morrer. Ele não vai produzir fruto. Não tem como tirar de um galho fruto. Não existe isso. Então, da mesma forma, nós somos um galho. E não tem como o galho produzir frutos, certo? Então, o que a gente precisa fazer para produzir fruto? E qual é a razão? Na verdade, a razão não. Qual é o fundamento do fruto? O que produz o fruto? O que faz com que as árvores produzam frutos? A raiz. O fruto, ele vem da raiz. E o ser humano é o galho. Mas quem está produzindo ali no ser humano é quem? É a raiz, é Deus. Então, as obras, os frutos pertencem à raiz, né? E toda aquela árvore bela, bonita, são as obras de Deus. E o ser humano está incluído nas obras de Deus também. E Deus demonstra as suas obras através daquele galho. Então, Deus demonstra o seu fruto, né? A raiz demonstra ali o fruto dela, o fruto pertence à árvore, à raiz. O galho é apenas para mostrar o fruto que está vindo da raiz, porque o galho não produz. Porque se você cortar o galho, ele não vai produzir. Então, da mesma forma é Deus, queridos. Deus, ele produz os frutos na nossa vida não para sermos, não para nos exaltarmos. Por isso que o homem não pode fazer as obras de Deus, porque senão ele iria se exaltar, certo? Ele iria se vangloriar. É por isso que Paulo disse que não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Eu consigo fazer aqui, né, as obras de Deus. Então, a gente percebe que quando você está conectado com a videira, o resultado da sua conexão com a videira é o quê? O fruto, as obras. Então, você não deve estar preocupado com as obras. Você deve estar preocupado com estar em íntima ligação com a videira. E estando em íntima ligação com a videira, o fruto será o resultado desta íntima ligação. Mas o fruto não pertence a você. O fruto é de Deus. O fruto é do Espírito. Você só pode ter o fruto se você tiver o Espírito. E muitos estão tentando ter os frutos sem ter o Espírito. Não conseguimos. Então a gente vê aí que a gente vê porque a gente fracassa. Por que a gente fracassa? Porque nós estamos querendo ter os frutos, mas não estamos tendo o autor do fruto, né? Então queremos ser uma árvore, aí queremos ser um galho independente da árvore. Então a gente percebe que pela comunhão com Jesus Cristo as boas obras aparecerão. Então é algo natural, certo? Agora permanecer em Cristo nos trará as boas obras. Permanecer em mim são as palavras de grande significação. Permanecer em Cristo quer dizer fé viva, fervorosa e refrigerante, que opera por amor e purifica a alma. Quer dizer constante receber do Espírito de Cristo. Agora, como fazer isso aqui na prática? Receber da palavra. A Bíblia diz que as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, receber Cristo todos os dias pela palavra. Ter uma comunhão íntima. Fé, queridos, é ir à palavra. Fé é a palavra. Fé vem pelo ouvir a palavra. Então, o constante receber do Espírito de Cristo, vida de consagração, sem reservas a Deus, aonde existe esta união, aparecerão as boas obras. Então, muitos estão preocupados com as boas obras, mas não estão preocupados com a parte que lhe pertence. Qual é a parte que nos pertence? Consagração, constante receber do Espírito. A nossa parte é receber. A parte de Deus é nos dar. Nos dar a sua justiça, nos dar a sua santificação, nos dar a sua sabedoria, né? Nos dar aí a sua redenção. E a parte do homem é receber. Só isso. Deus espera apenas que recebamos aquilo que é justo, bom e perfeito, certo? Então, qual é o esforço do homem? Existe um esforço humano? Sim. Não para fazer e nem para ganhar a salvação,
mas o esforço do homem é para receber a salvação que Deus já lhe deu, certo? Então, como é que é, na prática, demonstrado esse esforço do ser humano? Como Deus nos atrai, né, com cordas de amor, né, como diz a sua palavra, com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. Então, o ato de atrair é de Deus. Ele nos atrai ali com um bom perfume. Ele nos atrai com o seu amor. Ele nos atrai com o seu caráter, com a sua benevolência, com a sua bondade. Então, Deus ali, ele nos atrai. E o ato de atrair pertence a quem? Pertence unicamente a Deus. Então, ele nos atrai. E quando ele nos atrai, somos atraídos ali por ele, por Deus, né? E por ser atraído por Deus, nós iremos nos render a ele, né? Então, esse atraimento de Deus vai nos levar a um processo de consagração. Mas para isso precisamos contemplar ao Senhor. Contemplando ele, seremos transformados. Então, as obras aparecerão como resultado de uma vida de consagração sem reservas ao serviço de Deus. E, de fato, a vida de consagração é uma vida de luta intensa, mas nós precisamos colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não estou com vontade de orar, aí é o momento de não fazer a sua vontade. Aí é o momento de pedir socorro a Deus. E ele vai colocar o desejo de orar no nosso coração, entendeu? Pedir, ouse pedir mais. Vá diante de Deus, diga, Senhor, não estou com vontade de orar, Senhor, não estou com vontade de me santificar. Por favor, Senhor, me dê a paz que pertence a mim, que o Senhor já falou que é minha. Demonstra essa paz, Senhor. Eu quero ver o fruto dessa paz na minha vida, e ele vai fazer isso. Ele não nos decepciona. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, não vou poder tomar posse do coração, operar-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar-se por si mesmo. Então, o homem é impotente em operar-se por si mesmo essa mudança. É uma obra sobrenatural introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele no revoltoso, deixa eu ver aqui, no revoltoso mundo. E é o seu desígnio que nenhuma autoridade aí seja conhecida senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Então, inexpugnável, queridos, seremos aos assaltos de Satanás. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Então, a nossa parte é receber a Cristo. E o poder de viver a vida de Cristo vem junto. Então, não é você receber a Cristo e produzir por você mesmo, não. O poder de viver a vida de Cristo será um resultado. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Aí pertence, cabe a mim e a você, né? Decidir a quem iremos servir, a quem iremos escolher. Se iremos escolher as promessas de Deus, que são habilitadoras, ou se iremos escolher as promessas de Satanás. Então Deus ele não pode escolher por mim e por você, ele não entra aqui nesse campo. Não porque ele não quer, mas porque ele nos ama. Então ele permite, ele deixa esta parte com o homem. Então a parte de escolha e de decidir é do homem, certo? A decisão de escolher, certo? Tudo depende da reta ação da vontade, né? Você está passando ali por uma tentação. A tentação é muito forte. Você vê que a tentação está quase que sem solução ali para o seu problema. Você está sendo muito tentado a cometer algum pecado. Você está ali com toda a força da tentação em si mesmo. Agora, como usar nesse poder da escolha, esse poder da vontade? Dizer, Senhor, eu não quero fazer isso. Por favor, Pai, faça em mim, eu não quero, Senhor, fazer isso. Então, o poder da vontade, a ação reta da vontade. É dizer, Senhor, eu não quero fazer isso. Pai, eu não quero. Só que eu sei que eu não consigo, Senhor. O meu corpo está chamando por isso. A minha mente está clamando por isso. Eu quero isso, eu quero fazer isso. O meu apetite está clamando por isso. Mas, por favor, Senhor, faça-se a tua vontade. Cumpra-se a tua vontade na minha vida, Pai. Por favor, eu quero escolher te servir. Porque eu não posso mudar o meu coração. Não posso por mim mesmo nem me consagrar a ti. Mas eu posso escolher te servir, ó Pai. Eu quero te servir. Posso dar-lhe a minha vontade. Pega, Senhor, a minha vontade. Porque nem eu mesmo sei escolher, Senhor, a vontade de fato de verdade. Aí ele mais fala, e ele então operará em vós o querer efetuar segundo a sua vontade. Claro, você tem também que rogar a palavra, o poder está na palavra também. Desse modo, toda a vossa natureza será elevada sob o domínio do Espírito Santo, vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão em harmonia com ele.
Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Então, quando somos sujeitos a Ele, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Então, quando nós entregamos a vontade a Cristo, a nossa vontade emerge na dele. E Ele fará em nós. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa ser trajados com as vestes de justiça. Muitos têm uma ideia vaga do que devem fazer, de que devem fazer algum esforço extraordinário a fim de alcançar o favor de Deus. Toda a confiança própria, porém, é vã. É unicamente ligando-se a Jesus pela fé que o pecador se torna filho de Deus, cheio de graça e esperança. Então, olha o que a Ellen White está dizendo, que muitos, né, querem fazer um esforço extraordinário a fim de alcançar o favor, a graça de Deus. Só que ela está falando que toda confiança como esta é vã, é inútil. Então, ligando-se a ele pela fé, que nos tornamos filhos de Deus, cheios de esperança e crença. Então, Ellen White entendeu, quando ela entendeu essa verdade, ela ficou muito feliz, ela vai expressar isso. Essas palavras me consolaram e deram-me uma visão do que eu devia fazer para ser salvo. É o que nós queremos saber, Ellen White. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para encontrar a salvação? Aí ela diz, fervorosamente busquei o perdão dos meus pecados, primeiro ponto. E esforcei-me para entregar-me inteiramente ao Senhor. Então, qual é o nosso esforço? É nos entregar inteiramente a Deus. Então, ela entendeu isso, que não é algum mérito extraordinário para alcançar o favor de Deus, mas é entregar-se inteiramente a Ele. Claro, entregar-se a Deus vai contra o curso da nossa natureza. Mas da mesma forma como o andar sobre as águas vai contra a ciência, andar inteiramente, retamente diante de Deus vai contra a nossa natureza. Mas Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele pode nos manter em pé pela fé. Então, qual é a nossa parte, o nosso esforço? O nosso esforço é direcionado não para fazer as coisas por nós mesmos, mas para não impedir Jesus de fazer. Então, o que nós mais fazemos com os nossos esforços desajustados é impedir Jesus de fazer. Meu único medo é que, de alguma forma, eu perca a minha comunhão pessoal com Ele, pois sei que, enquanto a minha comunhão for mantida plenamente, Ele cuidará do resto. Ele operará em mim, tanto querer como o realizar. Se eu disser a Ele, do fundo do meu coração, faça-se a tua vontade, isso não é uma religião sentimental. Isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem. Mas já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Então a gente percebe aqui, de acordo com essa citação, que resume tudo que nós estamos aí a falar. Então, esse texto aqui é muito lindo, muito forte, né? E eu creio muito nesse texto, de fato é uma verdade, que a nossa parte é direcionada não para fazer as coisas por nós mesmos, mas para não impedir Jesus de fazer aquele que quer realizar em nossa vida. Essas palavras são de Prescott, mas alguns vão dizer, mas é Prescott que está dizendo. E Prescott foi um dos mensageiros de Deus levantados. Agora, olha o que Ellen White fala. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Temei que o próprio eu se interpunha entre vosso espírito e o grande artífice. A mesma coisa que ela está falando. Temei que você impeça Jesus de fazer as obras. Aí ela continua. Temei que vossa obstinação frustre o elevado propósito que por vosso intermédio Deus deseja alcançar. Então a gente precisa temer isso. Temer fazer por nós mesmos. Porque ele quer alcançar um propósito através de nós. E nós devemos temer que nossa própria obstinação frustre o propósito de Deus. É o que Prescott está dizendo. Mas para não impedir Jesus. Aí ela continua. Temer confiar na própria força. É o que Prescott está dizendo. Temer retirar a mão de Cristo. É o que Prescott está dizendo. A vossa mão. Temer tirar a mão de Cristo, a vossa mão, e tentar caminhar pela estrada da vida sem sua presença permanente. Então é o que Prescott está dizendo. O meu único medo é que eu perca a minha comunhão pessoal com Ele. E Ellen White vai usar em outras palavras. Tentar, temer, confiar na própria força e tentar caminhar pela estrada da vida, né, sem a sua presença permanente. Então precisamos temer, né, todos os dias. Por isso, todas as nossas obras dependem de um poder que não está em nós. Pronto, aqui a gente já poderia resumir tudo. Né? Então, todas as nossas obras dependem de um poder que não está em nós.
Agora, Ellen White vai dizer, quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode um homem salvar-se sem obediência. Está aqui, Davi. Ellen White está dizendo que o homem tem que se salvar com a obediência. Obediência é justiça. E ela está dizendo que o homem não pode ser salvo sem obediência, de fato. Mas que obediência é essa? De Cristo. Aí ela vai dizer, mas suas obras, as obras dos homens, não devem provir de si mesmo. Porque tudo que vem do homem está poluído pelo egoísmo. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Então, as obras não podem vir de nós mesmos. Cristo deve operar nele as obras. Se o homem pudesse salvar por suas próprias obras, teria ele algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias obras para obter a salvação é representado pela oferta de Caim, né? Tudo que o homem faz está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Mas aquilo que é operado pela fé, o que a fé faz, queridos? De acordo com o nosso estudo que nós vimos, a fé opera as obras de Deus. Então, as obras que é operada pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois por meio de Cristo, a graça de Deus operou nossa salvação completa. Queridos, esse texto para mim é um texto que resume tudo o que nós estamos falando. Então a gente percebe que aquilo que é operado pela fé, né? Aquilo que é operado pela fé é agradável diante do nosso Deus. Quem opera as obras em nós? Isaías capítulo 26, verso 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Então não somos nós a fazer as obras. É Deus quem faz as obras no homem. Amém? Então nesse momento, né, vamos nos colocar de joelhos as pessoas que puderem e vamos confiar em Cristo Jesus, né? Isso não é uma religião sentimental. Isso é uma confiança, uma vida de comunhão inteiramente a Ele. Se você entregar inteiramente a sua vida a Ele, você terá o mesmo resultado que Cristo teve ao entregar toda a sua vida ao Pai. Porque quem fazia as obras na vida de Cristo era o Pai. O Pai vivia em Cristo. E eu posso dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo. E o Pai é quem fazia as obras. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Muitas pessoas pensam que não conhecem o Pai. Eu não vou falar, né? Eu não vou dar alguns spoilers agora, mas nós iremos estudar isso em nome de Jesus. Né? Nós vamos marcar aí para estudar sobre essa questão. Mas é lindo demais saber que nós conhecemos o Pai e o Pai estava em Cristo. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês, que o homem conhece mais ao Pai do que a Cristo, porque Cristo se esvaziou de si mesmo e era o Pai que operava as obras em Jesus. Ele, o próprio Cristo, disse, de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas o Pai que está em mim, ele é que opera as obras. Então, assim como é Cristo quem vai operar as obras em nós, o Pai operava as obras em Cristo. Ele é nosso exemplo nessa questão. Não é que ele é nosso exemplo de copiar ele no sentido de olhar o que ele faz e fazer. Não. Mas ele é nosso exemplo de que em constante comunhão com o Pai fazia as obras nele. Em constante devoção com o Pai fazia as obras. Até em falar, quem falava era o Pai. Né? Então, nós iremos conhecer o Pai, porque nós temos uma visão do Pai, né, de Deus, uma visão de Deus como brabo, como tirano. Mas quem chamou os pequeninos ali, queridos, foi o Pai. Porque a Bíblia diz que o Pai falava por intermédio de Cristo. E quem fez aquela obra de chamar a criança, de amar aquela criança, é o Pai. Então nós iremos conhecer Deus o Pai, vamos fazer um estudo sobre isso também. Então, vamos nos alegrar porque nosso Senhor Jesus Cristo já abriu o caminho, já nos mostrou, e eu creio que esse estudo, né, ficou bem claro, eu acredito, pela graça de Deus, a todos nós. Vamos, neste exato momento, vamos fazer uma oração, em nome de Jesus, aqueles que puderem, né? Ficar de joelhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, santo, poderoso e misericordioso. Muito obrigado por nos ensinar, Senhor, a tua verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou a mercês. Senhor, muito obrigado por nos ensinar qual é a nossa parte diante de toda essa situação. Em nome de Jesus. Amém
e amém.